nível da sua leitura em inglês? Já parou para pensar isso? Nesse vídeo eu vou te ensinar a se autoavaliar, a saber se a sua leitura é mais básica, intermediária ou avançada. Vem comigo! Fala, protagonista! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te ensinar como saber o seu nível de leitura em inglês. Como se autoavaliar. Será que seu nível é mais básico, intermediário? E como que eu posso evoluir? O que cada nível de inglês é esperado que eu consiga fazer? Um vídeo extremamente importante para você, principalmente você que estuda sozinho e precisa saber como se autoavaliar. Let's do this! Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dar de bônus aí uma recomendação de um site que vai te ajudar muito na leitura em inglês. E se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer! Meu nome é Luciane Alípio, eu sou mentora de inglês e cofundadora do Método Raise. Já se inscreve e ativa as notificações, porque todos os conteúdos aqui são feitos para te apoiar a acelerar e muito a sua jornada na fluência. Bom, o que eu vou pegar como base aqui? Eu vou pegar como base aquela régua que é a régua de proficiência, Common European Framework. Se você não assistiu esse vídeo aqui de como se autoavaliar, como saber o seu nível de inglês, depois desse assiste para você entender como que essa régua funciona, que é uma avaliação internacional. Independente de onde você cursar o inglês, independente de qual país a pessoa esteja aprendendo, ela é padronizada, né, avaliada por essa régua quando ela quer fazer uma prova de mestrado, entrar em uma empresa internacional ou qualquer um dos requisitos que exija essa avaliação. A gente já fez um vídeo sobre o listening, então como você avalia o seu listening, sua escuta, e esse aqui é sobre o reading. Mas é claro que ainda falta writing, que é a escrita, e o que todo mundo deseja aí, que é falar, né? Speaking. We can't miss that. Então, se você não quer perder os próximos 2 vídeos dessa série, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou começar então pelo nível A1, que é o primeiro nível da escada da proficiência, logo quando você inicia a sua jornada. Então, o que o Common European Framework fala pra gente? Ele fala que o nível A1 é capaz de entender nomes familiares, palavras e sentenças muito simples, contidas em avisos, cartazes, catálogos. Sabe quando você está começando a aprender o idioma e aí você começa a identificar placas na rua, você consegue entender uma palavra ou outra, ainda não consegue entender a frase inteira, mas consegue desmistificar às vezes pelo contexto. Então, quais são os tópicos que a pessoa do nível A1 já é capaz de entender numa leitura? Coisas sobre a família, né? Então, falando sobre o nome da mãe, o nome do pai é relacionado a isso. Hobbies e coisas no passado. Então, se um texto estiver falando sobre atividades que a pessoa gosta de fazer, uma pessoa do nível A1 vai entender. Feriados, atividades de lazer, fazer compras e trabalho e rotina aí do trabalho. Então, textos que falem sobre a rotina, textos que falem sobre descrição física, descrição das pessoas. Quem é no A1, quem está ali começando a aprender inglês, já consegue identificar. Textos mais curtos, às vezes de um parágrafo, e textos que tenham esses vocabulários mais simples. Muitas vezes vai faltar vocabulário, mas pelo contexto a pessoa consegue entender esses tópicos. É o que o Common European Framework define aí do nível A1. Nível A2, que é subindo um pouquinho mais aí na escala, a pessoa já é capaz de entender informações um pouquinho mais específicas, precisas e simples em materiais de anúncio. Então a diferença aqui é que o nível A1, ela entende palavras soltas e na cabeça dela cria o contexto. No nível A2, a pessoa já tem mais conhecimento de tempos verbais, pelo menos os simples, presente simples, passado simples, futuro simples, e consegue entender um textinho curto aí. Consegue entender cronogramas de horário, menu, cartaz de apresentação, pessoal, simples. E aí os tópicos que essa pessoa consegue entender na leitura. Hobbies também, igual os outros, né? Hobbies, feriado,
mas aqui já consegue entender um pouquinho mais sobre algum contexto de educação, algum texto que fale sobre isso, e ela é capaz de ler textos um pouquinho maior. No nível 1, não é que ela não vai ler nada, é que nem eu falei, ela vai entender as palavras e na cabeça vai juntar. Também compras, trabalho e esses tópicos também se repetem aqui no nível A2. Bora entender então o nível B1 e B2, que são os Independent Users, ou seja, os níveis mais intermediários e intermediários avançados aí. O nível B1, a pessoa é capaz de entender textos que consistem principalmente em alto vocabulário do dia a dia ou relacionado à área de trabalho e de estudos. Consegue entender descrição de evento, sentimentos e desejo. Então aqui não é só rotina, dia a dia. Ela já entra um pouquinho mais profunda, ainda não tanto, mas um pouquinho mais do que o A2. Já consegue entender aqui, ó, livros curtos, simples, né, dentro do vocabulário dela, mas já consegue entender. Notícias de jornal, pega uma coisa ou outra e já consegue entender. Coisas da mídia, eventos corriqueiros, lifestyle, educação, atividades de prazer, da rotina também. Então o nível B1, ela já conhece, além dos tempos verbais simples, os tempos contínuos, os tempos perfeitos, então o entendimento já é maior, ainda falta muito vocabulário, estrutura completa, mas a pessoa já é capaz de entender um pouco mais de sentimentos, de descrições mais específica, tanto numa leitura quanto em descrições. O nível B2. O nível B2, a pessoa é capaz de ler artigos e relatórios com problemas contemporâneos em que escritores adotem posições particulares ou pontos de vista. É capaz de compreender prosa contemporânea literária. Se você acompanhou as séries aqui, eu falei muito e reforço. Você chegar no nível B2 do idioma, assim, realmente comprovado que você é nível B2, por isso que é importante você assistir esses vídeos que a gente te ensina a se autoavaliar se você tá no nível B2, você já chegou muito longe. Você já chegou aonde aí 90% das pessoas não chegam. É muito pouco a porcentagem que fala inglês e dos que começam em inglês, chegar ao nível B2 é um grande desafio. E chegar a esse nível já te dá muito mais segurança e confiança. E aí, ir para o C1 ou C2 é uma escolha, tá? Mas o B2 você já é muito fluente, muito proficiente. Olha o que você já consegue ler. Você já consegue ler tudo que eu falei anteriormente, além de coisas sobre arte, eventos corriqueiros. Então percebe que no nível B2 o vocabulário já é muito alto. No nível B2, praticamente todos os tempos verbais a pessoa já viu. Ainda não consegue entender, talvez, indiretas, coisas muito subjetivas num texto, que requer um pouco mais de interpretação profunda, mas uma interpretação básica, o nível B2 consegue sim. Já consegue ler livros, tá? No nível B2. Talvez não vai ler um livro aí de filosofia super rebuscado, mas vai ler livros do dia a dia, livros de contemporâneos. É possível sim, já no nível B2, tá? Nível C1. O nível C1 é capaz de entender longos e complexos textos literários, apreciando distinções de estilo. Pega essa palavra, distinções de estilo. Tem a habilidade de entender artigos especializados e com instruções mais técnicas, mesmo quando não relacionados ao seu campo de atuação. Essa é a barreira que separa aí o nível B2 do nível C1. Até o nível B2 você tem muito conhecimento do idioma, mas ainda dentro da sua área de atuação, de coisas que você está acostumado. No nível C1 a pessoa já entende muito além daquilo que ela vê, já consegue entender diferentes estilos, falar com diferentes pessoas e na leitura entender vocabulários mesmo de coisas que ela não está tão acostumada. Olha que interessante, ela consegue ler artigos científicos, já se ela quiser, né, se for o desejo, consegue entender linguagens técnicas e legais, então já é mais profundo, mais técnico ainda no C1. Além de artes, literatura, livros, tá? Um Harry Potter da vida, o nível C1 consegue tirar de letra aí e entender bem. E o último, aquele C2, o topo aí da nossa régua, da nossa esteira. Vamos ver o que eles fazem.
é capaz de ler com facilidade todas as formas de linguagem escrita, incluindo resumo, textos, estruturas linguísticas complexas, manuais, artigos especializados, obras literárias. Então, nível C2, e aí aqui lembrando, né, essa régua ela é de idiomas, não só de inglês, é um nível onde a pessoa tem um conhecimento muito profundo de diversos assuntos, diversos tipos de produção textual, e ela consegue ir fundo na leitura, interpretar contextos diferentes, maneiras diferentes, coisas mais subjetivas, coisas mais objetivas. De novo, reforçando aqui, chegar ao nível C2 é uma escolha, às vezes, muitas vezes, no seu idioma nativo, né, no português, você não é C2, às vezes você não tem esse hábito de ler tão profundamente. Você ser B2 significa que você já lê bastante, tá? E se você chegou até aqui do vídeo, eu tenho uma recomendação para te fazer. Um site que vai te ajudar muito a chegar em níveis mais avançados da leitura. Se chama Newsela. É um site para você testar a sua habilidade de leitura e ir vendo a sua evolução. Você pode ler o mesmo texto em diferentes níveis e a diferença de um nível para outro é a quantidade de palavras que eles colocam no texto e a complexidade dessas palavras. Tem também a possibilidade de você interpretar esse texto, fazer o quiz e ir grifando as palavras que você não sabe. Então é um site muito bacana para você desenvolver ainda mais a sua leitura em inglês. Leitura é treino, assim como o português, é hábito, 15 minutinhos por dia, diários, constantes aí, tenho certeza que você vai sentir muita evolução. E quanto mais você lê, melhor você consegue falar, porque você vai ter mais repertório e mais vocabulário. Uma outra forma de você desenvolver a sua leitura é participando dos fóruns de conversação, porque cada semana a gente tem um tema diferente. Inclusive, editor, coloca na tela o cronograma aqui de novembro de 2022, se você estiver assistindo esse vídeo agora. Olha quanto tema diferente que a gente vai falar esse mês. Então, cada semana você vindo, você vai ampliando o seu repertório, o seu vocabulário, e na hora que você for lendo, você vai conseguir entender mais. Fica a dica, o fórum é gratuito e o link tá aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha te apoiado a se autoanalisar, se conhecer ainda mais na questão da leitura em inglês, e eu te espero no próximo vídeo. E não se esquece, ativa as notificações e se inscreve para você receber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bye, bye!